Nos últimos episódios, o Vulto encontrou vários desafios. Primeiro, ele teve a ameaça das bombas espalhadas pela cidade. Logo após, ele encontrou o mistério das meninas duplicadas. Procurando respostas, ele acabou conhecendo a doutora Kathleen, que também tinha uma cópia idêntica, sem explicação. Após eliminar sua principal linha de suspeita, ele encontrou o menino Enzo com o mesmo problema, outro menino com a mesma identidade. Mas agora, o mistério pode ser revelado. Oi. Tudo bem? O que te traz aqui? Ainda acha que é clonagem ou tem alguma novidade? Não. Depois que eu conversei com o Rômulo, descartei essa possibilidade. Investiguei mais uma pista, que não levou a nada. Ou levou a algo muito maior. Encontrei outra pessoa com uma cópia idêntica. Ele se chama Enzo, um menino de um circo que está na cidade. E como você chegou até ele? Descobriu alguma coisa que explique essa loucura? Era uma apresentação de mágica, que duplicava pessoas. Resisti muito para acreditar, mas por instantes, eu cheguei a pensar que poderia estar perto da verdade. No final, era um truque que usava gêmeos, teatralidade e manipulação. Eles estavam dando um golpe para arrecadar dinheiro, porque o Enzo está doente. Doente? Uma criança? Eu sou pediatra, talvez possa ajudar. Ele precisa de um tratamento oftalmológico preventivo. O tratamento é caro, mas eles já têm o dinheiro. Se comprometerem em não aplicar mais golpes. E esse é nosso menor problema agora. Ele contou como foi o primeiro contato com a cópia, e isso foi num momento muito específico. Eu preciso saber uma coisa. Onde tu estava no dia da perseguição ao suspeito das bombas? Estava de plantão, mas não entendo a relevância. Bem, isso não é relevante. Eu teria um ponto de conexão entre os acontecimentos. Desculpe, tenho trabalhado muito. Saio do trabalho para casa há muito tempo. O mais afastado que vou é quando vou ao campus. Eu supervisiono alunos e residentes de medicina. Isso muda tudo! Tu vai ao campus com que frequência? Quando a Kathleen apareceu, tu tinha ido ao campus? Sim, inclusive ambas estivemos lá. Mas só uma de nós lembra do caminho até chegar em casa. Eu só lembro de estar lá e num instante já estar em casa. O Enzo esteve no campus no dia da detonação das minas e da bomba no porto. Em algum momento depois disso, você esteve lá. Preciso conversar com a Kátia e saber se elas estiveram por lá. Aos poucos, parece que a vida está normalizando. Mas eu me preocupo com minha casa. Meu esposo vai demorar para voltar e estamos sem contato por causa do treinamento. É melhor esperar ele voltar para vocês voltarem para casa. Mas você direto ao ponto. Tu e a Sofia foram ao campus recentemente? Sim. Como tu sabe, a gente fez um ensaio fotográfico. Uma amiga precisava de uma modelo para seu curso de fotografia. Escolheu a Sofia. Passamos a tarde toda lá. O lugar é fascinante. Inclusive foi esse dia que tudo aconteceu. Quando terminou, fomos para casa. Mas quando cheguei, encontrei a outra Sofia brincando no quarto. Muito obrigado. Isso é só o que eu precisava saber. Droga, não posso desistir. Minha sorte está mudando. Encontrei uma das maletas. Isso tem que dar certo, não pode acabar assim. Enfim, foi aqui que tudo começou. É aqui que devemos procurar respostas. De alguma maneira, todos estiveram aqui depois da perseguição. Mas o que fazer, se nem sequer sabemos o que procurar? A probabilidade é de 1 para 1 milhão. Eu tenho fé, meu amigo. Nada acontece por acaso. E eu não posso somente desistir. Isso deve explicar aquela coisinha brilhando ali na nossa frente. Eu devia ter colocado a armadura completa em ti. Esse lugar é mais hostil do que eu imaginava.
Mas algo dentro de mim diz que eu preciso desvendar esse caso. Embora o Shima se sinta muito mais à vontade com as crinas soltas, a armadura completa pode ser útil depois do que acabamos de ver. Tem certeza de que devemos estar aqui? Faz muito tempo que a certeza deixou de ser um luxo que eu posso me dar ao capricho. Eu sei que a Sofia, a Kathleen e agora o Enzo precisam da gente. Liguei o radar e o detector de metais e não percebo mais nenhuma atividade desse cubo. Ele está totalmente sem energia. Como não tem atividade, podemos arriscar. Vamos levar para o esconderijo e tentar descobrir a origem disso aqui. Vamos parar. Encontrei uma mina à frente. Ela parece mais poderosa do que as que desativamos, mas ela não emite o mesmo sinal. Parece estar desativada. Isso é muito estranho. Ela deveria ter explodido com as outras quando enviamos comando para a autodestruição. Por que essa não detonou? Tem essa antena quebrada e marcas compatíveis com pegadas antigas de cavalo. Depois que desativei, a gente voltou montado. Tu pode ter quebrado sem perceber. Por isso ela não explodiu com as outras, ela não recebeu o sinal de autodestruição. Ela não recebeu sinal nenhum. Então ficou aqui esperando um novo comando. Vamos levar para casa. A gente vai chegar lá cheios de bugigangas. Vamos ver do que tu é feito. Tu está causando muita confusão. Eu não sei o que fazer contigo. Vou conversar com a polícia e pedir ajuda. Calma. Baixa a arma. Eu sou amigo e não quero te fazer mal. Podemos conversar? Que papo é esse de amigo? Não te conheço, cara. Deixa as mãos onde eu possa ver, se não te encho de furos. Você tem algo que me pertence. Eu sei o que aconteceu com a Sofia, a Kathleen e o Enzo e mais um jovem que está conosco. Eu sou o único que tem respostas. Como assim tu sabe o que aconteceu? Eu já tinha perdido a esperança de ter uma resposta. Tu trabalha para o governo, junto com o homem que espalhou bombas pela cidade? Eu sei que você viu muita coisa estranha ultimamente. Mas o que tenho para te falar é difícil de assimilar. Não faço parte de nenhum governo. Eu não sou desse planeta. Acho difícil de acreditar. Calma, Bravo. Ele não representa mais perigo. Eu tava vindo devagar porque tu falou que sairia mais tarde, mas a 1,5 km eu vi uma nave chegar e tu apontar a arma pra esse cara. E tu, cara? Tu tá bem? Estou bem, sim. Inclusive, esse ataque veio a calhar. Como você pode ver, eu sou indestrutível, ou seja, não sou desse planeta. Como posso ter deixado isso jogado aqui? Aquele objeto me desestabilizou. Não acredito que ele me fez caminhar até a cabana. Não acredito que me fez caminhar até aqui. Parece que temos tempo de sobra. Tenho muitos planos para hoje. Mas carregar um cara grande, careca e barbudo na minha garupa não faz parte dos meus planos. Estamos nos desviando do assunto. Não me faça acreditar que foi um erro procurar você para pedir ajuda. É verdade. Foi mal. Conte-me o que tem a dizer. Tem toda a minha atenção. Sabe aquele artefato que você encontrou no campus? Estamos há dias procurando por ele, mas ele estava furtivo e sem emitir nenhum sinal. Mas quando eu encontrei, tinha muita atividade. Eu vi uma ave ser duplicada na minha frente. Ela ficou confusa e atacou sua cópia para defender o ninho.
Infelizmente, a gente só pode encontrar depois que ele é ativado. Aí ele se torna visível e rastreável. Tem outras dessas coisas por aí? Não exatamente, já encontramos quase todos. O que você encontrou era o último artefato perdido. O problema é que há outro e ele está sob controle de um grupo hostil. Recuperar isso agora virou prioridade. Prioridade de quem? Sua prioridade? Por que devo te ajudar? Nossa prioridade. Esses artefatos já mataram todas as pessoas do meu planeta. E, se não agirmos logo, pode destruir o teu planeta.